E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos combates intelectuais mais pesados e fascinantes de toda a história do direito. Nós vamos destrinchar aquele debate clássico entre duas mentes brilhantes, Carl Schmitt, de um lado, e Hans Kelsen, do outro. O pano de fundo de tudo isso é a instável República de Weimar, e o tema que a gente vai explorar na nossa unidade 3 é absolutamente crucial. Afinal, quem deve ser o verdadeiro guardião da Constituição? Preparem-se porque as ideias que vamos discutir aqui moldaram profundamente a forma como a gente entende o poder, a lei e o Estado moderno até hoje. Olha só, o X da questão que a gente vai desvendar hoje é o seguinte. Imagina uma sociedade totalmente dividida, fragmentada mesmo, cheia de partidos políticos brigando, interesses econômicos batendo de frente e visões de mundo diferentes, o que a gente chama de uma sociedade pluralista. No meio desse caos, quem é que tem a autoridade definitiva para garantir que a regra máxima do jogo, a Constituição, seja realmente respeitada? Sem tomar partido de nenhum dos dois, a gente vai ver como nossos dois teóricos propuseram soluções radicalmente diferentes para essa exata pergunta. Então, o nosso roteiro hoje vai ser super direto. Primeiro vamos entender a raiz do problema de quem guarda a Constituição. Depois, a gente passa pela visão do Schmitt sobre o catolicismo e o princípio da representação. Em terceiro, como Schmitt enxerga o presidente como um poder neutro. Quarto, a resposta pesada do Kelsen focada no lado jurídico. E, para fechar, a sacada do Kelsen sobre o tribunal como um legislador negativo. Bora lá! Ponto 1. Quem guarda a Constituição? O problema central de uma sociedade dividida. Ponto 2. Schmitt, catolicismo e representação, construindo a base da unidade. Bom, para entender a cabeça do Schmitt, a gente precisa desvendar um termo que parece super acadêmico, mas na verdade tem uma lógica muito interessante. Complexo oppositorum. Basicamente significa um complexo de opostos. O Schmitt olhou para a Igreja Católica e pensou, nossa, historicamente, ela conseguiu abraçar e unir em si mesma um monte de contradições, facções e divisões humanas. É a habilidade de pegar elementos totalmente opostos e fundir tudo numa representação única, viva, extremamente racional. Para ele, essa capacidade de unificar os opostos era exatamente o remédio que o Estado moderno precisava para não desmoronar com a própria divisão. E essa ideia de complexo oppositorum romana ilustra de um jeito genial o raciocínio dele. O Schmitt dizia que a verdadeira unidade política não surge de fazer um acordozinho técnico ali, um meio termo econômico aqui. Nada disso. A unidade vem do desempenho rigoroso do que ele chamava de princípio da representação. Alguém ou alguma instituição tem que representar o todo de forma absoluta. Tem que pairar acima dessas disputas do dia a dia, sabe? Fica muito claro o contraste que ele faz. De um lado, você tem esse grande ideal dele, o princípio da representação, uma força que traz unidade de verdade, tem transcendência, impõe autoridade. Do outro lado, tem o que ele não suportava no mundo moderno, o tal do pensamento econômico-técnico. O Schmitt olhava para o parlamento moderno, para a sociedade industrial e só via uma engrenagem fria, mecânica, cheia de caos e divisão. Para ele, o Estado não pode ser gerenciado como se fosse o chão de fábrica de uma indústria. Ele precisava urgentemente ser guiado por uma autoridade representativa muito superior a tudo isso. Ponto 3. O presidente como poder neutro. A solução do Schmitt para o Estado. E é aí que a gente chega no mecanismo prático dele, o povoar neutro, ou o poder neutro. O Schmitt pega esse conceito emprestado do Benjamin Constant e dá uma repaginada para aplicar ao Estado moderno. A ideia é super simples. O chefe de Estado, no caso o presidente, não deve ser só mais um político trocando farpas no parlamento. Ele tem que ser um poder que fica situado ali ao lado dos outros. Um grande intermediário, uma força de defesa que protege a Constituição, precisamente porque, na teoria, ele não está amarrado a nenhuma facção política comum. Pensa assim, o presidente do Reich seria aquele protetor imaculado da unidade, o dono daquele poder neutro. Enquanto isso, o parlamento seria a raiz do problema. Totalmente atolado no pluralismo, corroído por essas rixas de partidos, um verdadeiro caos. A lógica do Schmitt é implacável. Se você precisa de um guardião para o sistema, ele não pode pertencer ao caos do sistema. Ele precisa estar acima da confusão toda para poder representar a vontade unificada do povo. Resumindo a ópera do Schmitt, o presidente funciona como grande contrapeso. Se o parlamento pisa na bola, cria leis inconstitucionais ou simplesmente paralisa tudo, o presidente, que tem o apoio direto do povo, vai lá e intervém. Ele vira o ponto de convergência definitivo da nação. Porque, cá entre nós, o Schmitt achava um absurdo a ideia de que a Constituição vai se defender sozinha através de regrinhas técnicas. Em tempos de crise existencial de verdade, o Estado exige uma ação política pesada.
E na cabeça dele, só o presidente tinha um estofo para ser esse guardião. Ponto 4. Kelsen. A resposta jurídica e a desconstrução da ficção política. E aí entra o Hans Kelsen com os 2 pés na porta. Para ele, toda essa ideia maravilhosa de um presidente como poder neutro é, na verdade, uma baita de uma máscara para esconder o contraste radical de interesses que existe de verdade. Uma ilusão total. O Kelsen argumenta que o Schmitt está só pegando a velha coroa do rei e colocando na cabeça do presidente republicano só para disfarçar as coisas. E a realidade crua, diz o Kelsen, é que a sociedade tem conflitos sim. Chamar o presidente de neutro é fingir que ele também não é um ator político com seus próprios interesses. E isso, para o Kelsen, era inaceitável. O Kelsen vai direto na jugular e aponta que essa tal unidade do povo do Schmitt é só uma ficção pseudo-democrática. Pensa bem na lógica da coisa. O presidente está lá governando, liderando o executivo, muitas vezes participando das leis. Como é que ele vai fiscalizar a si mesmo? É aquele princípio milenar: ninguém pode ser juiz em causa própria. Se o presidente atua na política todo dia, colocar o destino da Constituição nas mãos dele é literalmente abrir as portas para o excesso de poder e o autoritarismo. Então, o cenário inverte de uma forma muito brusca aqui, onde o Schmitt enxergava a necessidade vital de um herói, um protetor político neutro. O Kelsen falava, não, a gente precisa de um árbitro técnico. Ele descarta a solução política 100%. Para o Kelsen, o controle da Constituição não é uma batalha mística e heróica pela alma e unidade da nação. É um problema estritamente técnico e jurídico que exige uma ferramenta puramente técnica. Ponto 5. O tribunal como legislador negativo. A estrutura técnico-jurídica do Kelsen. Vamos destrinchar como essa engenharia de precisão do Kelsen funciona na prática. Primeiro de tudo, o tribunal tem que ser radicalmente independente, sem laços com o poder executivo ou com a briga política da vez. Segundo, ele trabalha com um processo judicial metódico, dialético, puramente técnico. Terceiro, isso aqui é fundamental, o tribunal não governa a nação. Ele não tem a função positiva de criar leis do nada. O papel dele, o nosso quarto ponto, é agir como um filtro, removendo as regras inconstitucionais do tabuleiro de jogo. E ponto final. E é exatamente por causa disso que o Kelsen cunhou esse termo genial, o tribunal como um legislador negativo. Funciona assim: o parlamento vai lá, discute e cria uma norma, certo? Isso é um ato positivo, é criar o direito. O tribunal, quando pega essa lei e fala, não, isso aqui fere a Constituição, ele faz o ato contrário. Ele anula essa norma geral. Ele atua negativamente. Percebe a sacada? Ele não está decidindo o rumo político ou econômico do país. Ele está simplesmente varrendo do sistema o que é inconstitucional. Ele mantém as coisas nos trilhos técnicos, sem usurpar o poder da classe política. Quando a gente coloca as duas visões lado a lado, a distância entre esses dois gigantes é absurda. Olha só, para o Schmitt, o guardião absoluto tem que ser o presidente. O poder ali é político até a raiz, porque a missão dele é esmagar o caos que o pluralismo traz. Já para o Kelsen, o guardião é o Tribunal Constitucional. O poder é puramente técnico, jurídico. E o pluralismo? Bom, porque o seu pluralismo não é um monstro para ser aniquilado pela unidade de um líder, mas sim uma realidade da sociedade moderna que o direito precisa simplesmente mediar. São duas perspectivas do mundo que, no final das contas, são irreconciliáveis. O que nos deixa com a pulga atrás da orelha, muito interessante para o final. Esse debate aconteceu quase um século atrás. Mas, caramba, parece que a gente está lendo as notícias de hoje, né? Essas lutas de braço entre um poder executivo fortíssimo, que diz ser a voz suprema do povo, batendo de frente com tribunais superiores, tentando frear leis usando os limites técnicos da Constituição. A gente vê isso acontecendo nas democracias agora mesmo. A grande pergunta que fica martelando é: quando as coisas apertam para valer hoje em dia, as nossas sociedades estão confiando mais na figura do protetor político do Schmitt ou no árbitro técnico do Kelsen? Fica aí a provocação para a gente refletir. Muito obrigado por acompanhar nessa análise profunda e até a próxima.